Muito boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui na loja Saint-Germain e vamos receber hoje nossa reflexão sobre o desenvolvimento da vontade através da disciplina das atividades físicas, com Eric Lobon, com a Regina Medina e com Antônio Rodrigues. Tá bom? Vamos começar a fazer essa abordagem em comemoração, recordando o aniversário da Anne Besant. Então, está aberta a sessão e vamos, então... Regina, você quer iniciar com algumas palavras? Rapidinho. Obrigado. Bom, gente, olha, que alegria estar com vocês aqui. Dois irmãos que vão desenvolver esse assunto não muito abordado, mas muito importante. Nós não podemos esquecer que a Anne Besant, ela que trouxe para a Índia, por exemplo, né, o escotismo, e ela foi ridicularizada, as pessoas achavam que aquilo não ia dar certo, e deu. E essa questão da atividade física, seja lá da forma que ela for, hoje está provado pela própria ciência o quanto é importante. Desde do Egito Antigo, da Grécia, já se fazia aquelas danças rituais, já se fazia preparação de competições, e tudo isso era muito importante na educação das pessoas. E tem uma razão de ser, há uma sabedoria nisso. Né? Hoje em dia, por exemplo, o pessoal mais velho, que nem tinha esse hábito na geração anterior à minha, por exemplo, hoje em dia não. Nós fazemos isso nessa altura do campeonato, nós praticamos esportes, nós praticamos uma porção de coisas. Eu, por exemplo, dança, porque é o que eu gosto mais. E o que acontece? Ajuda a manter a mente funcionando, ajuda a gente a aprender coisas novas, né? Porque que você tem que observar um passo, você tem que aprender. Isso o Tico e o Teco vão ter que combinar, né? Então a gente aprende a desenvolver. E fora isso, a força de vontade, que tem que ser maior ainda, porque com a idade, lógico, a gente tem preguiça, a gente não quer fazer isso. Se a gente deixar o corpo mandar, fica vendo televisão, que é melhor, né? Mas não. Hoje em dia as pessoas estão muito mais conscientes e elas realmente se aprontam e vão e praticam pilates, alongamento, ou, se for homem, um esporte também, que são mais chegados ao esporte, as mulheres à dança. Então, isso é muito bom, muito importante, e por isso que eu escolhi esse assunto para fazer parte dessa semana da OTS. E os meus dois irmãos hoje são realmente muito bons no que eles fazem, são especialistas mesmo das áreas. Então, eu vou passar a palavra para vocês e quero ouvir realmente o que vocês têm a contar dessa experiência toda com essas atividades físicas. Obrigada e vamos lá. Quem que vai ser primeiro? Começa com o Antônio? Beleza, então vamos começar. Bom, Então vamos. quando a gente fala em atividade física, a gente pode, no sentido da educação, né? Que a atividade física está no contexto da educação física, né? Então, a gente tem que recordar, num sentido mais amplo, que a educação, a gente pode fazer uma proposta sensorial, ou seja, oferecer recursos, maneiras, ferramentais para que a gente possa experimentar como ser humano essa consciência que a gente tem, sensório-motora, cérebro espinhal, em que é a habilidade com o corpo, né? Claro que a gente também tem outras formas de educação, a psicoenergética, a cognitiva e a espiritual também. Numa educação mais completa, seria essa abordagem mais integrativa, né? No caso da nossa atividade física, no caso da parte sensório-motora, a gente deve estimular justamente a maior possibilidade de experimentar estímulos diferentes, né? A gente fala, quando a criança está no processo de desenvolvimento, em estimulação essencial. E quando ela é pequena mesmo, desde bebê,
a criança deve ser estimulada por exemplo, desenvolver certas atividades naturais, como, por exemplo, nadar, aproveitando os reflexos naturais que ela tem e que ainda carrega e que pouco a pouco vai perdendo esses reflexos. Então, quanto mais estímulo desde a criança pequena tiver, melhor para o seu desenvolvimento, não só físico, que a gente sabe, em idade pequena, em idade escolar e em idade avançada, lá pelos 70, 80, 90 anos, a gente sabe que a atividade física é essencial para o desenvolvimento cognitivo, para as funções cerebrais também. Então, é importantíssimo a atividade física, não só por uma questão de estética, estética é só uma consequência, né? As redes sociais hoje em dia focam muito na questão estética, mas a questão da saúde como um fator assim mais completo, ela é muito importante, né? Então, por exemplo, as experiências físicas das crianças em idade escolar, ela pode facilitar muito o aprendizado, por exemplo, da questão da relação com o espaço e o tempo. Isso pode facilitar muito o aprendizado, por exemplo, da geografia, o aprendizado da história. É uma questão de estímulo das células cerebrais também, no sentido de lateralidade, de compor uma série de fatores, né? Quanto mais estímulos a criança tiver, qualquer ser humano, na realidade, melhor, né? Existe uma pesquisadora do movimento, que é a Anita Arrow, que ela fez uma classificação de movimentos do ser humano, colocando os movimentos reflexos lá na base da pirâmide, que, por exemplo, é o aprendizado do bebê quando ele ainda tem certos reflexos, como o bloqueio do glote, e outros também, para poder a adaptação ao meio líquido, né? Então, o movimento reflexo, ele é praticamente sem a participação da consciência. Existem vários outros níveis de aprendizado desse movimento e no alto dessa pirâmide, dessa classificação, estão os movimentos expressivos e interpretativos, que integram com mais consciência o aspecto emocional e mental. Por exemplo, quando uma bailarina expressa um sentimento de dor, ou de pesar, ou de alegria, ela expressa no movimento, que é uma linguagem corporal. Ela não fala nada pela boca, mas ela expressa, através do seu corpo, ela interpreta uma situação, e isso é, vamos dizer assim, uma alta classificação dessa taxonomia da Anita Arrow, né? Eu coloquei algumas referências históricas aqui, só para a gente poder lembrar que até o final do século XIX, praticamente, a atividade física, depois das Olimpíadas dos gregos e dos romanos, elas praticamente ficou inexistente. E só no finalzinho do século XIX é que com o Barão de Pierre de Coubertin e os movimentos de preparação física para os exércitos francês, alemão e sueco, é que a atividade física tomou uma relevância maior, né? O Pierre de Coubertin, logicamente, ele queria trazer de volta os ideais olímpicos, né? Recuperar, resgatar os ideais olímpicos. Claro que as oposições foram muito grandes, mas ele conseguiu fazer isso em 1896 e agora se realiza com um grande comprometimento em todas as partes do mundo. Até então, os exercícios eram somente os exercícios naturais, de poder andar, correr, saltar, pular, que era justamente uma coisa que é do dia a dia de relação, né? Então, no começo do século XX, além da preparação dos exércitos e das Olimpíadas, pouco a pouco os esportes foram tomando também a sua vez, né? A Associação Cristã de Moço, ACM, em inglês é chamado IMCA, ela foi fundada em 1930 e ela tinha o objetivo justamente de facilitar com que os jovens, mulheres
e garotos, né, pudessem, de alguma forma, cuidar do seu corpo e fazer aquela mens sana in corpore são, que é aquela máxima dos gregos antigos, né? Muito tempo depois, vieram as academias. E só na década de 80 é que realmente começou a haver uma pesquisa, um interesse maior na ciência em relação ao que se chamou de fitness, ou seja, a aptidão física ao estar em boa forma, né? O fit quer dizer F de frequência, I de intensidade, T de tempo. Então, usando uma combinação de frequência, intensidade e tempo, se desenvolveu toda uma qualidade, uma habilidade física, né? Um pouco mais adiante, a gente tem uma categoria diferenciada, que é o wellness. E aí é que entra o yoga, o pilates, o tai chi chuan, o qigong, que são exercícios da medicina chinesa, né? Tem uma técnica nova também, bastante interessante, que é o Gyrotonic, o Gyrokinesis, né? Enfim, o mercado hoje em dia da atividade física é um mercado muito forte. O Brasil é, se não me engano, o quarto mercado mundial de fitness, que envolve não só centros de atividade físicas, englobando qualquer atividade física, e também em termos de volume de venda de mercado, né? Então, para você ver como o Brasil está bem desenvolvido nisso. E há pouco tempo era a Copacabana que despontava esse recorde, porque era uma academia atrás da outra. Não sei se isso ainda persiste depois da pandemia, mas, enfim, o Rio de Janeiro tem essa prerrogativa, tem esse perfil, né? As pessoas gostam de fazer atividade e fazem buscando saúde, e isso é muito bom. Então, isso é só para dar um histórico, para a gente poder desenvolver a nossa atividade, né? Agora, como qualquer coisa na vida, a gente tem que ter um componente emocional, né? Um impulso, uma motivação. A motivação é uma coisa que muitas vezes dá e passa. Por exemplo, eu quero fazer uma dieta. Então, segunda-feira é o Dia Internacional dos Arrependidos e o Dia Mundial da Dieta. Todo mundo quer começar uma dieta na segunda-feira. Mas muitas vezes a dieta começa na segunda e na terça-feira já acabou. Eu vou deixar para a semana que vem ou para o mês que vem. Então, a motivação é um elemento que pode durar muito pouco, poucas horas, poucos dias, mas, enfim, a motivação acaba. E qual é o elemento que realmente persiste para essa transformação pessoal? Por quê? Quando você quer desenvolver um novo hábito de vida, você vai adquirir elementos para você se motivar para fazer aquela nova etapa de vida, ou você pode também tirar e eliminar alguns vícios, né? É necessário sempre fazer um inventário. Sempre é importante fazer inventário. Por exemplo, na atual etapa em que eu me encontro, o que eu posso eliminar da minha bagagem de vida? Pronto. Aí eu faço a lista, o meu inventário. O que eu posso ainda fazer, mas em pouco tempo eu vou diminuindo? E o que eu posso reforçar, que eu já tenho, e o que eu posso adquirir como hábitos novos, né? Isso é mais ou menos o que se chama os yamas e os niyamas na Índia, né? São 5 yamas que a gente deve eliminar e 5 niyamas que a gente deve absorver, incorporar, experimentar, para a gente poder, então, incorporar no nosso dia a dia como elementos para desenvolver um novo hábito, né? Por exemplo, a Regina ontem falou na palestra sobre a Annie Besant, que nós estamos comemorando o aniversário, de que ela era vegetariana. Então, na questão da saúde, se você vê uma pessoa andando, você vai ver 2 passos, 1 e 2. Os 2 primeiros passos para a saúde
se você consegue visualizar essa imagem, uma pessoa andando em direção à saúde, os 2 primeiros passos da saúde é alimentação saudável e exercícios adequados. Esses são os 2 primeiros passos importantes para a saúde, na nossa visão de hoje, né? Então, por exemplo, a alimentação mais saudável, ela vai depender de vários fatores, mas vamos dizer que a gente vai eliminando algumas coisas que não fazem bem à saúde, é um bom elemento. Então, a gente pode aplicar esse inventário na nossa alimentação, na nossa atividade física, tudo em função de adquirir um bom hábito de vida a partir da nossa disposição. Claro, como viajante, vai ficar bem melhor se a gente eliminar algumas bagagens, para a bagagem não ficar muito pesada, porque tem peso chamado peso morto, que a gente não quer ficar carregando esse peso morto que já não serve mais para nada. Então tem que abrir mão. No yoga se chama o vairagya, né? É abrir mão do que não serve mais. E, por outro lado, a gente tem que adquirir um outro elemento chamado abhyasa, que é o empenho, determinação, o esforço. Isso para chegar a dizer que a gente tem um elemento chamado disciplina. Isso tudo foi para chegar a dizer que a gente tem um elemento essencial chamado disciplina. A motivação, entendendo como motor da ação, esse combustível pode demorar pouquinho, mas a disciplina já é um outro nível. É um compromisso. É um compromisso, né? Se eu fico motivado com um programa de esporte ou vendo algum ídolo ou alguma coisa, alguma motivação que eu tenho para um curso, um concurso, uma nova etapa da vida, alguma motivação, alguma coisa nova que eu quero incorporar na vida. A motivação vai me acender, mas a disciplina é que vai me fazer realmente consolidar esse desejo. Então, uma definição da disciplina é a capacidade de uma pessoa superar os seus desejos de curto prazo, pois a dificuldade é a mudança de hábito, né? E mesmo assim, a gente tem elementos dentro de nós que é justamente a necessidade de satisfazer certos prazeres e desejos de curta duração. Por exemplo, eu vou fazer uma nova alimentação, então quero diminuir o açúcar. Mas eu passo em frente a uma confeitaria, aí eu não resisto. Então eu olho para a confeitaria, passo adiante, mas passando bem, eu dou uma paradinha, volto atrás e volto para comer aquele docinho e vou, então amanhã eu começo, né? Então esses desejos, eu estou falando de uma forma mais concreta, mas funciona logicamente com tudo que a gente se propuser, né, fazer. O fato da gente poder então ter essa disciplina é como se fosse assim, é um pensamento sentinela que a gente coloca e fica atento. A qualquer instante, a qualquer momento, você vai ser desafiado para que você possa, vamos dizer assim, se fortalecer, né? Porque o desafio é uma coisa importante também. Eu gosto muito de usar a palavra desafio do que dificuldade. A dificuldade, se a gente fechar os olhos e perceber qual é o efeito da dificuldade, vamos fechar os olhos um pouquinho, vamos fazer esse exercício. Fecha os olhos agora e escuta a palavra dentro de você. Dificuldade. Quando você escuta dificuldade, é provável que você veja uma parede bem grande na sua frente. Agora, ainda com os olhos fechados, escuta a palavra ecoando dentro de você, que é a palavra desafio. Desafio. Então, podemos abrir os olhos. Muito provavelmente, você tenha
contrário à dificuldade que formou um paredão na sua frente, desafio é como se alguém tivesse sacudido você e as suas fibras mais internas, de alguma maneira, aceitam esse desafio, né? Esse desafio é um convite para você ir adiante. O desafio é um convite para você cair dentro com os dois pés firmes, né? Então, é uma situação que você mobiliza muito mais que a sua vontade, a sua motivação, né? A sua vontade, a sua força interna, a sua determinação. Então, um elemento importante para a disciplina é justamente esse elemento do desafio. Estar pensando, estar com um pensamento sentinela e atento ao seu propósito, cada vez que você cede a alguma, vamos dizer assim, satisfação de curta duração ou imediata, vai ser um tempo maior que você vai gastar para chegar ao seu objetivo. Você vai retardar, né, de alguma maneira, chegar ao ponto. Muitas pessoas questionam a questão da liberdade, porque a disciplina tem a ver com liberdade, né? Então, não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Tudo bem. Mas se você tem um objetivo, colocou o objetivo na frente, o estar livre é escolher todos os elementos de razão, emoção e realização para buscar realizar esse objetivo. O ser livre não quer dizer faço tudo a hora que eu quiser ou quando quiser, porque, na realidade, isso aí é julgar ou atuar de forma instintiva, né? Satisfazer os desejos de curta duração. E a gente sabe que, ao longo do tempo, isso aí não constrói absolutamente nada, a não ser uma pessoa literalmente sem vontade, sem determinação, sem livre-arbítrio, porque está sendo regido pelos instintos, né? No mundo profano, as pessoas são escravas dos desejos. Isso é uma verdade. Então, liberdade é uma palavra bonita, mas a gente tem que entender e colocar em prática de acordo com certos critérios, né? Se no mundo profano as pessoas são escravas do desejo, o que ela está fazendo com a sua liberdade, né? O ser livre requer elementos de juízo e elementos de ação para que seja coerente. Então, nesse caminho do inventário do sincero buscador de luz, existe um elemento que é esse inventário de separar aquilo que você deseja realizar ou adicionar na sua etapa, e o discernimento é essencial para isso. E o elemento coerência e congruência é realmente importante. Por exemplo, se eu quero ter saúde e faço tudo com saúde, mas continuo tomando refrigerante, fumando, bebendo álcool, não é coerente, não é verdade? A gente vê muito, por exemplo, muitos ecologistas e ambientalistas com um desejo enorme que o planeta seja salvo e que a Amazônia não tenha mais queimadas, mas é muito comum que a gente veja em muitos ambientalistas que ele é o primeiro a colocar a queimada para dentro dos pulmões, invertendo a lei natural de colocar oxigênio para dentro e gás carbônico para fora. E quando a gente vê uma pessoa fumando, ainda no século XXI, por mais que pareça estranho, existe gente fumando ainda. É uma coisa que está invertendo o processo, está colocando gás carbônico para dentro e isso é uma coisa que faz mal. Então, a gente deve buscar a coerência, a congruência e a vontade nos ajuda a alinhar o nosso desejo e a nossa aspiração com, vamos dizer assim, a nossa
nossos propósitos de vida, né? Eu tenho bastante coisa aqui para a gente poder comentar, mas eu queria passar adiante, para o Eric poder compartilhar também o conhecimento, né? Só para lembrar que no conhecimento teosófico a gente tem o raio azul, que é o raio da vontade divina. Então, isso se expressa no nosso sistema psicológico humano através de maior confiança em si mesmo, né? Maior firmeza de propósito. Então, quando a gente está realizando uma simples rotina de estabelecer, por exemplo, de hoje para diante, eu vou fazer uma caminhada diariamente de meia hora, 20 minutos por dia, às 6 horas da manhã. Então, eu tenho que usar recursos e organização interna e vou realizando dentro de mim um elemento essencial que é a disciplina e a vontade. Quando se está afinado neste propósito, estou desenvolvendo em mim esse raio da vontade, que é o primeiro raio, o raio azul. Estou em vibração, estou em sintonia e vou realizando em mim essa sintonia fina, né? Que certamente nos coloca em outro plano de atividade, né? Então, depois a gente pode voltar a conversar com outros elementos. Vou passar para o Eric aqui agora. Muito obrigado. Olá, meus irmãos, tudo bem? Depois dessa linda apresentação do Antônio, um breve histórico da atividade física, que é algo vibrante, né? Passou pela totalidade ou plenitude do homem na antiguidade, né? Atribui-se a Sócrates a frase: o homem, para ser completo, tem que trabalhar, estudar e lutar. E esse lutar, ele se referia à atividade, que é o domínio da vontade, como o Antônio acabou de falar, a vontade com V maiúsculo, a vontade como atributo divino, vontade, amor, sabedoria, do primeiro raio. Então, a vontade com V maiúsculo é algo que, pautando as nossas escolhas de acordo com o plano divino, tem a capacidade, por ser um atributo divino, de superar todas as dificuldades que a gente possa enfrentar. E como hoje a gente está celebrando aí a vida da Annie Besant, essa mulher fantástica que nos deixou um grande legado em vários aspectos, onde a gente buscar, ela deixou coisas maravilhosas na área de publicação de livros, na área de atuação dentro da sociedade teosófica, na área de atuação em luta pela liberdade, igualdade, justiça, a criadora da OTS, o Braço de Serviço, em 1908, da Sociedade Teosófica. Então, são tantos os legados que ela nos deixou, que é inevitável que a gente não associe a ela a vontade como atributo divino, que a fez superar todos os obstáculos que com certeza ela teve, e que são tão mais difíceis do que a gente pode tentar superar no simples controle dos nossos veículos, na verdade? Então, celebrando a Annie Besant e o primeiro raio da vontade, eu quero refletir com vocês sobre onde a atividade física pode ser inserida, claro, e já lembrando e aproveitando o que o Antônio falou, que a vontade vai se refletir nos outros veículos em disciplina, que vai se refletir em bons hábitos. E esses bons hábitos, como o Antônio falou aí, incluem basicamente, aliás, qualquer reportagem que você ouça aí, tem um marketing espontâneo sobre a atividade física, porque vai te dizer, você quer saúde? Independentemente de busca espiritual, mas você quer saúde? Você precisa se alimentar bem e fazer atividade física. Isso você vai ouvir em qualquer lugar,
né? Eu fiz uma apresentação aqui, mas bem simples, só para expor o que eu estou querendo dizer, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Vou tirar isso daqui. Todos enxergando aí? Sim? Sim. Sim. Tá. Tá bom. Vamos lá. Eu fiz aqui uma separação, mas só para fins didáticos. Cada um de nós é uma unidade de funcionamento, né? Temos aí a individualidade, a Atma Buddhimanas, e a nossa personalidade, a nossa consciência expressa a partir da nossa personalidade, que é o corpo físico, etérico, astral e mental, cheia de bloqueios ou de filtros ou de dificuldade de se expressar enquanto consciência real por conta das limitações dos veículos mais densos, e esse é o nosso karma, é assim que nós vamos evoluir, né? Então, apenas para fins didáticos que a gente separa, né? Mas essas nossas tendências, que no budismo se chama de skandhas, né? No hinduísmo vai se chamar de sanskaras, essas nossas tendências fazem com que nós tenhamos a possibilidade, a partir do discernimento, como o Antônio falou, de controlar. Ao nos conhecermos, nós vamos controlar algumas dessas tendências, buscando o que é o melhor para os nossos veículos, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é que nossa primeira... De novo, eu estou separando apenas para fins didáticos, para a gente fazer uma análise em separado, mas isso acontece ao mesmo tempo. As tendências que o Antônio falou sobre não querer fazer nada, etc., e sobre maus pensamentos, ocorrem na mesma pessoa ao mesmo tempo. Mas apenas para a gente conseguir separar, em termos de explicação, em termos didáticos, eu queria colocar primeiro o elemental físico. Esse é o primeiro que a gente precisa vencer e com muita força, porque no início da nossa vida a gente se identifica com ele, né? A gente acha que a gente é o nosso corpo quando a gente é menor. Então, e o nosso corpo, na verdade, o elemental físico, ele quer, como o Antônio falou, economizar energia, ele quer ficar parado, ele não quer fazer nada. Na verdade, o elemental físico, que é puramente animal, ele quer se alimentar, descansar e reproduzir, não é isso? A partir da deturpação que a gente faz desses três conceitos, o se alimentar se torna gula, que a gente associa o prazer à alimentação e não à necessidade. A gente precisa comer algo que é bom, aliás, o conceito inicial de medicina, Hipócrates, para quem os novos formandos de medicina fazem o juramento, ele só tratava com alimentação. E a alimentação não era do que eu gosto, é o que eu preciso. E esse conceito foi se mudando, foi mudando historicamente, e a gente começa, eu só gosto de comer isso, eu só como isso, eu só como isso. Bem, mas a alimentação é para fazer o melhor possível pelo meu corpo físico, e não para satisfazer o meu prazer. É claro que se você conseguir um equilíbrio nisso, eu vou conseguir coisas saudáveis que me tragam algum prazer degustativo. É ótimo. Agora, se entregar completamente a isso, não dá. Idem para preguiça, não é? Se a gente deixar o nosso corpo, a irmã Regina falou no início, o Antônio também, o nosso corpo não quer fazer nada, ele quer comer e economizar a energia dele, não é verdade? Apesar de ter sido concebido para o movimento, o que é isso? Quanto mais você se movimenta, é claro, eu estou falando de maneira equilibrada, tá? Até fazendo um parêntese, porque a gente vai falar de esportes aqui, o esporte de alto nível de competição não é compatível com a saúde. É suprafisiológico. O que eles fazem é para conseguir superar os seus próprios limites em competição de alto nível, mas isso é menos de 1% do que a gente pode comentar em relação aos esportes. Eu estou falando do resto da população que precisa, da população humana, que precisa se movimentar para colher os benefícios da atividade física e que não consegue por conta de se entregar ou não dominar o elemental físico, né? Então, sobre reprodução,
a busca do prazer incessante, que não só para a reprodução, leva à luxúria. Eu falei aqui em 3 pecados capitais já, né? Em gula, em luxúria, em preguiça. E o nosso elemental físico quer exatamente isso daí. Eu até, se vocês me permitirem, eu vou ler uma passagem aqui Aos Pés do Mestre, tá certo? Segundo Ricardo Lindemann, é um livro de bolso. Ele coloca sobre o corpo físico exatamente o que eu estou fazendo a analogia aqui, né? O corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar bem dele. Não deves sobrecarregá-lo de trabalho, deves alimentá-lo corretamente, a boa alimentação, só com alimentos e bebidas puros, e mantê-lo sempre minuciosamente limpo, sem o menor resquício de impureza. Pois sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes realizar a árdua tarefa de preparação, nem podes suportar o seu incessante esforço. Mas deves sempre tu quem comanda o corpo, e não ele que comanda a ti. E normalmente, a maior parte das vezes, quando a gente fala em atividade física, por exemplo, que é um passo que supostamente seria fácil de dar, como o Antônio falou hoje, as opções para você fazer atividade são muito grandes, de acordo com a sua vontade, você pode fazer o que você quiser, mas apesar disso, esse projeto é prorrogado, é adiado e até jamais assumido por muita gente, mesmo sabendo que é o melhor que se faz. Nós falamos em alguns estudos recentes, mas tem um muito interessante sobre força de membros inferiores, ou seja, pegaram uma amostra enorme, um bocado de gente, acima de 40 anos, e fizeram testes de 40 a mais de 80, e fizeram testes de força de membros inferiores e cognição. Aqueles que têm mais força, ou que treinaram força de qualquer maneira que seja, tá? Com yoga, com musculação ou com pilates, não importa. Aqueles que têm mais força de membros inferiores têm maior cognição. E aí eles traçaram a correlação entre força de membros inferiores e capacidade mental. É aí que a ciência está investigando. Mas, apesar disso, eu acho que a mensagem mais importante aqui é que a vontade, com V maiúsculo, do primeiro raio, é que, refletida na disciplina, como disse Antônio, pode trazer benefícios imensos para a gente comandar e controlar esse elemental físico. A atividade física, como hábito, traz, talvez, no mundo atual, duas capacidades preventivas muito grandes. A primeira delas diz respeito ao estresse e à depressão, tá certo? O estresse é você inserir na sua corrente sanguínea a adrenalina, que é um hormônio de luta e fuga, né? É produzido pela suprarrenal, associado aos 3 primeiros chakras, mas é produzido pela suprarrenal, que te prepara para lutar e fugir. Como? Você está dirigindo no trânsito e alguém te dá uma fechada. Você está no transporte público e presencia uma injustiça imensa acontecendo, uma agressão acontecendo. Isso faz com que a adrenalina seja descarregada no seu sangue com uma frequência enorme. Você se prepara para lutar ou fugir, a circulação vai para a periferia, suas pupilas dilatam, enfim, e você não faz nada. Você nem luta, você não vai brigar, né? E você nem foge, você não vai correr. Então, o somatório disso daí faz com que você gere o estresse, que vai ter uma consequência grave, que pode ser a depressão. Bom, onde entra a atividade física nisso? Quando você faz atividade física, absolutamente todas as vezes, você também produz essa adrenalina. Quando você vai iniciar uma atividade física, às vezes você está com uma preguiça danada, aí quando você começa a fazer atividade, nossa, que ânimo que eu tô! Exatamente porque você injetou adrenalina no seu sangue e o seu corpo se preparou, acelerou os batimentos cardíacos, preparou-se para fazer atividade, aí você fica mais animada. É a adrenalina que faz isso
com a gente, tá certo? Então, você fazer atividade física com frequência, independentemente da idade que você comece, você vai preparar os seus receptores de adrenalina e outros também de cortisol, por exemplo. Cortisol é o hormônio de estresse, que toda pós-atividade você produz também, mas você vai preparar os receptores para esses momentos da vida, esses momentos de estresse que você vai ter no seu dia a dia, que são inexoráveis à vida principalmente de cidade grande. Você vai suportar melhor, o seu corpo vai estar organicamente, fisiologicamente mais preparado para suportar os estresses do dia a dia. Mas isso exige vontade com V maiúsculo, que vai gerar disciplina, que vai gerar bons hábitos, tá certo? Então, hoje, eu tenho muita gente que me pergunta por eu ser profissional de educação física, qual a melhor atividade para eu fazer? A minha resposta é sempre aquela de que você mais gosta. Se você tiver isso como premissa, eu vou fazer o que eu gosto em termos de atividade, mas, às vezes, você não consegue por alguma limitação que exige uma outra coisa. E eu vou dar um exemplo prático. Eu pratico luta, eu sou faixa preta de 2 modalidades, mas o meu joelho esquerdo eu lesionei jogando futebol, há muito tempo atrás. Hoje, para conseguir praticar luta, eu tenho que fazer musculação. Então, a minha musculação, o que eu faço hoje de musculação, não é a minha atividade de fim. Minha atividade de fim é continuar lutando, mas eu preciso fazer musculação. Então, tem gente que gosta de dança, tem gente que gosta de vôlei, tem gente que gosta de algumas atividades que exigem um pouco mais do corpo, mas que não vão conseguir fazer porque tem dor na lombar, tem dor no quadril, tem dor na cervical, vai ter que fazer um trabalho de preparação para essas estruturas para conseguir fazer o que gosta. Mas, indubitavelmente, você fazer a atividade de que você gosta é a mais importante, tá certo? Bom, agora falando da educação, como o Antônio tocou nesse assunto, eu vou falar brevemente aqui. Na formação infantil, é muito importante que a criança, você pode seguir essa mesma premissa, que ela faça o que ela gosta, mas que você, como responsável por ela, tente criar o hábito desde pequeno. A criança precisa correr, pular, saltar. Em cada atividade que ela fizer, ela vai adquirir uma habilidade, uma valência física diferente. Então, aí eu vou dar um exemplo prático para vocês. Foi assim comigo na minha vida. Minha mãe foi educadora física, se formou em 79, quando eu tinha 10 anos, eu fui para a formatura dela, mas eu fiz todos os esportes que eu quis desde pequeno, mas ela sempre dizia que eu tinha que fazer algum esporte. Assim eu fiz com meus filhos, meus 3 filhos são assim. O que é obrigatório? Olha, vai para a escola e tem algum esporte, o que você quiser, mas você tem que fazer algum esporte. Esse hábito vai fazer com que aquela parte da preguiça, tem que acordar cedo para ir para o futebol, tem que acordar cedo para ir para o judô, para a capoeira, seja superado desde cedo. Só que quem ajuda essa superação cedo, antes da formação plena dos corpos da criança, somos nós responsáveis. Mas se a gente também tem preguiça de levar, de buscar ou de tomar as providências corretas, aí todo mundo está indo para o lado de ser deixado comandar pelo elemental, tá certo? E como a luta é a minha especialidade, digamos assim, em termos de atividade física, perguntam para mim qual é a melhor luta a ser feita. Né? Eu quero botar meu filho numa luta. Qual é a melhor arte marcial para eu colocar? Aí independe, veja bem, você vai colocar o seu filho que não conhece ainda, você vai colocar para ele experimentar, pode ser que ele não goste e você mude, mas se ele ainda não conhece, você vai botar ele numa luta, vá assistir a aula, porque muito mais importante do que as habilidades físicas que ele vai adquirir, qualquer que seja o professor, vocês vão entender onde eu quero chegar, os valores que aquele professor passa para essa criança na atividade de luta, da arte marcial que ele vai fazer, são muito mais importantes para aquela formação dele do que a própria atividade física em si, que vai acontecer qualquer que seja o professor. Se você escolher qualquer escola de judô, ele vai aprender judô. Agora, quais são os valores agregados de educação e disciplina que esse professor vai passar? Então, vá assistir uma aula e vá ver como é que é a aula do professor, tá certo? A partir daí, você pode pensar em colocar o seu filho. E se tiver que mudar, não gostou de judô, bota na capoeira ou bota em outra coisa, mas é importante que ele faça alguma atividade física, tá certo? Eu vou passar aqui
O segundo item, que é a medalha de prata aqui, o primeiro ponto é o domínio do elemental, a partir da vontade, gerando disciplina e gerando hábitos, tá? E o segundo ponto, eu coloquei em um só, que é dominando Kama-manas. Aí eu estou falando do corpo mental concreto e do corpo emocional. É difícil dissociar isso daí. O pensamento normalmente está associado a uma emoção. Então eu juntei aqui porque uma das coisas mais difíceis dentro de qualquer esporte ou atividade física é você controlar o que você sente que pode ser negativo, em qualquer esporte. Então, a gente pode falar em medo, ansiedade, raiva, preocupação, enfim, são vários os sentimentos negativos que podem ser associados ao esporte. E o domínio, quanto mais cedo você começa a fazer isso, melhor. O domínio sendo exercitado em relação a essas dificuldades vão gerar o autocontrole que você precisa para poder superar as dificuldades no próprio esporte. De novo, a vontade do primeiro raio, a vontade com V maiúsculo, é que vai fazer com que você domine o seu corpo emocional e o seu corpo mental, a ponto de perdi, ótimo, eu vou fazer, porque o perder e ganhar fazem parte da vida. Então, perdi, ótimo, eu vou fazer o melhor, respeito o meu colega que jogou comigo aqui, ou que lutou comigo aqui, e vou fazer o melhor para tentar ganhar depois. É isso. Esses valores relacionados a respeito, a saber ganhar, a saber perder, a saber conduzir o meu pós-vitória sem vaidade e orgulho, a saber conduzir o meu pós-derrota sem pessimismo e vitimismo. Isso tudo faz parte do controle do Kama-manas. E quanto mais cedo a gente começa a fazer isso, mais fácil vai acontecer quando você amadurecer, ficar mais velho. Quanto mais novo você começar a fazer isso na infância, mais fácil você vai dominar depois. Agora, carece de observação do instrutor e dos pais. Porque você começa a ver, meu filho perde, começa a chorar, tira, não quer ir embora, não quer mais nem treinar. Cabe aos pais fazerem as instruções corretas e insistirem nos valores corretos relacionados a todos os esportes que eu estou dizendo. As artes marciais têm uma coisa que exige ainda mais de cada indivíduo, é porque é individual, é um e um, tá certo? O esporte é em grupo, perdeu, o time todo perdeu. Quando você fala de judô, de capoeira, de kickboxing, é um e um, tá certo? A disputa, o jogo, é 1 contra 1, esse jogo aí. Então, ele perdeu, ele vai ter que assumir sozinho que ele perdeu e superar tudo que ele precisa emocionalmente para poder continuar de novo. Como é que isso acontece numa aula de arte marcial? Acontece várias vezes desde que ele começa a treinar. Não é em campeonato que eu estou falando. Eu estou falando no dia a dia. Tem um golpe, eu estou ensinando um golpe. Um aprende melhor que o outro. Eu estou ensinando uma defesa. Um aprende melhor que o outro. Então, eu estou fazendo uma simulação de treino. Um ganha do outro no treino. Então, numa arte marcial, diariamente, ou todos os dias que você treina, você tem vitórias e derrotas. E você administra isso. Além de todos os benefícios da atividade física, a parte emocional e mental está sendo aprimorada a partir disso daí, tá certo? E aí, para finalizar, eu botei um cronômetro aqui, já está terminando aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Para terminar aqui, eu coloquei aqui como medalha de ouro os valores trazidos para a vida, né? Então, toda arte marcial ou todo esporte, independentemente de conotação espiritual, vai te mostrar 3 valores muito importantes que são respeito, honestidade e justiça. Talvez pautando
a sua vida, transferindo para a sua vida esses 3 valores que podem estar vindo aí do esporte, você possa prosseguir ou alongar ou ampliar o seu horizonte a partir dos outros 2 atributos divinos, né, que são amor e sabedoria. A gente falou da vontade para superar as suas limitações, as limitações dos seus elementais que te compõem, né? O elemental físico, o elemental mental, o elemental astral, o das emoções, que tentam te dominar o tempo inteiro, mas apesar da vontade, a partir da vontade, você vai superar esses elementais e insistir para que você consiga fazer o que é melhor para o seu corpo físico, o que é melhor para o seu corpo mental e o que é melhor para o seu corpo emocional. E esses valores transferidos para a sua vida vão fazer com que você, no seu trabalho, desempenhe com honestidade, com respeito, com disciplina, o seu dharma, né, da melhor maneira. Vamos fazer com que o relacionamento com as outras pessoas aconteça com mais respeito, que você não suporte injustiças que você presencie, que você não suporte desonestidades que você presencie, porque você trouxe esses valores a partir do esporte ou a partir da arte marcial. Então, o que é muito importante em toda nossa análise aqui, é que as vitórias que você tem dentro do esporte não se transformem em orgulho e vaidade, mas sim em justiça, em honestidade, para que você consiga transferir isso tudo para a vida, tá certo? Então, eu só quero finalizar com um exemplo prático aqui da nossa organização, da OTS, numa ação que a gente fez em dezembro, no último dezembro, isso foi uma ronda de Natal que nós fizemos, estávamos eu e o irmão Everaldo da OTS, junto com um grupo, no centro da cidade distribuímos mais de 300 quentinhas, água, roupas, enfim. Foi um dia muito produtivo em termos de trabalho, porque a gente conseguiu atender muita gente, mas teve um momento que eu quero relembrar aqui, que foi no final da ronda já, foi no centro da cidade, perto ali da Candelária, um dos moradores em situação de rua, ele era faixa preta de karatê. Aí o Everaldo, que começou a atender, começou a dar comida para ele, eu cheguei com uma roupa, aí o Everaldo falou, ele é faixa preta de karatê. Eu olhei nos olhos dele e eu falei, e ele falou para mim assim, primeiro ele me disse assim, eu perguntei, você tinha uma academia você tinha academia, você treinava onde? Ele, cara, eu tinha a minha academia de karatê. Eu perdi a minha academia de karatê para o álcool. O álcool dominou a minha vida, eu perdi minha família e perdi minha academia. Aí eu falei, pô, nessa hora eu olhei dentro dos olhos dele e falei, cara, você é faixa preta. Para você chegar numa faixa preta, a sua vontade, a sua perseverança tem que ser muito grande. Eu sei disso, eu sou faixa preta. Não foi nada fácil chegar na última graduação. Você não pode perder para o álcool. A sua faixa preta tem que ser mais forte do que o álcool. Eu vi um brilho nos olhos dele. Aquele momento, aquela chispa colocada dentro da mente dele, espero que tenha dado frutos, valeu toda a ação que a gente fez. Só na busca do que ele já teve, porque eu sei que para chegar a uma última graduação de uma luta, exige muita vontade, perseverança, disciplina. Aquele momento ali foi memorável, eu estou relembrando com vocês aqui agora, pena o Everaldo não estar aqui. Mas, enfim, essa é a mensagem que eu trouxe hoje para a gente refletir. Obrigado. Ai, que bom, gente, adorei. Muito bom, né? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, que bom. É porque tá tudo maluco hoje aqui nesse Zoom. Então está Gente, olha, vendo você. excelente, realmente. Eu acho que esse é um tema muito pouco trabalhado dentro
da Sociedade Teosófica, dentro da espiritualidade, e é preciso que a gente traga mesmo esse tema para estudo, para análise. Os tempos são outros, as pessoas já compreendem de uma outra forma essas coisas, né? Eu faço pilates com o meu irmão aí, o Antônio. Eu digo que faço até para poder dançar, que eu gosto mais de dançar, mas faço com muita alegria, com muita força de vontade, e é o que me mantém bem. Isso é fundamental. E como é que você vai trabalhar a espiritualidade se você não tiver saúde? Se você não tiver força de vontade? Se você não tiver esses atributos que a gente precisa desenvolver também ao longo do tempo, né? Essa história que o Eric contou da pessoa que se perdeu por causa de álcool. Como é que pode? É uma coisa estranha a gente imaginar isso, né? Alguém que desenvolveu todo esse aspecto de disciplina, de repente jogar isso fora. Uma pena. Mas, enfim, foi muito bom. Eu agradeço muito a vocês. Está dentro do espírito da OTS. Essa reflexão é fundamental, porque eu vejo, às vezes, muitas críticas, por exemplo, mas essa questão de esporte é disputa, é vencer o outro. Gente, a vida é vencer, não é vencer o outro, é, em primeiro lugar, vencer a si mesmo. E eu acho que essa é a primeira lição, né? Quando a gente faz uma disputa com alguém de alguma coisa, eu acho que é nesse sentido de aprendizado. Aprendizado de ver o seu limite, de testar, de compartilhar com o outro também. É uma ajuda que a gente reparte dessa situação. Então, muito bom vocês trabalharem essas questões, que é para ver se as pessoas compreendem essas coisas de uma outra forma, mais pelo pensamento, porque eu acho que, de um modo geral, isso já está bastante espalhado, não é à toa que há um sucesso enorme na busca por essas atividades, então acho que as pessoas já sentem as necessidades, mas é preciso que isso cada vez mais se torne claro. Isso é muito importante. E gostei muito do Eric ter feito a diferença, por exemplo, de um atleta que quer se superar, que quer passar dos limites, que é uma outra coisa realmente. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do normal, da gente. Nós não somos atletas, mas nós queremos estar bem. Mas mesmo o atleta, como eu assisti outro dia uma entrevista daquele Bolt, né? Daquele do atletismo, da corrida, ele falou: eu sou feliz de qualquer jeito, eu sou feliz treinando, eu sou feliz ganhando, eu sou feliz perdendo. Então, eu achei tão bonito aquilo que ele disse, que ele mostrou o quanto é importante para ele aquilo, o quanto é a identidade dele. E tudo isso faz parte do processo. É isso, gente. Obrigada. Se vocês quiserem fazer uma palavra final, aí a gente encerra, então, a nossa gravação e passa para a nossa conversação. É isso. Obrigada mesmo. Eu queria comentar uma coisa. Esse tema da vontade, ele é para muitas pessoas, né? Porque o ser humano é sempre o mesmo, mas sempre outro. Existe uma unidade no ser humano, mas existe uma diversidade ao mesmo tempo no ser humano. Todo ser humano que está no planeta é sempre o mesmo, mas é bem diferente do outro. Principalmente porque a gente pode dizer que o ser humano é um projeto que não se repete nenhum igual ao outro, porque vem buscando, através do tempo, recolhendo experiências em todos os níveis, né? Então, não pode ser, cada ser humano é um projeto que não tem igual ao outro, né? Mas existe uma imagem que um almirante McHaven, que e foi diretor da Companhia dos SEALs, em que ele faz uma apresentação que ele fala: comece o dia cumprindo bem uma tarefa de arrumar sua cama.
Pode não parecer muita coisa. Mas o que que tem de transcendental? O que tem de educativo? O que tem de mais de fortalecimento da pessoa? O simples fato de arrumar a cama. Então ele vai e faz toda uma história, né? Hoje em dia ele não está mais no CIL, mas ele durante muitos anos esteve à frente da direção do CIL, que é aquela companhia nos Estados Unidos em que entram 150 militares e que se formam apenas 30, e que a cada um que desiste tem que tocar o sino, dizendo que ele abre mão de estar ali, né? Então, a ideia justamente é desistir nunca, né? Mas com todos os desafios, dificuldades e maneiras de a gente poder interpretar a vida, como é que a gente pode começar a desenvolver a nossa vontade? Fazendo uma coisa bem simples, uma tarefa ao dia bem feita, né? Desenvolvendo a cultura da excelência. Arrumar a cama, né? Se você faz arrumar a cama direitinho todos os dias, isso vai dando elementos de fortalecimento interno para a sua personalidade que tem um efeito muito benéfico na personalidade da pessoa, né? Era isso que eu queria. Eu posso falar uma coisa, irmã? Irmãos, né? Aliás, eu quero falar duas coisas. A primeira delas é sobre quando a gente fala em luta, em arte marcial, a gente precisa pensar que toda luta tem um código por trás de respeito e de controle. Como assim controle? Porque a gente acha que os melhores lutas... Porque as lutas que ficaram mais populares são algumas que não prezam pela regra de conduta ou pelo código de conduta dos lutadores. Mas você não pode sentir raiva, você não pode alterar o seu estado emocional na hora da luta. Porque se você alterar o seu estado emocional, você desgasta seu corpo, você se cansa muito mais rapidamente. Então, quando você aprende bem cedo, que você começa cedo a fazer isso, você sabe que o seu melhor desempenho vai ser em função do seu autocontrole. Quanto mais controlado você estiver em termos de emoção, mais você vai conseguir, melhor você vai conseguir desempenhar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto de time. Parece que não, a luta é uma coisa individual, mas eu vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que a gente monte um time de judô da sociedade da OTS. Aí o time de judô da OTS, um dos atletas se classificou para o campeonato estadual de judô do Rio de Janeiro. Um atleta só se classificou. Mas esse atleta que se classificou não vai conseguir disputar o campeonato se ele não treinar com todo mundo. Se os outros disserem assim, eu não me classifiquei, não vou treinar. Acabou. Esse cara aqui nunca mais vai conseguir disputar nada. Entenderam? Então, a visão de time, o cara cede o corpo dele para ir treinar com um a um ali, para esse outro ser campeão. Isso é uma solidariedade, uma visão de time que, se você desenvolver enquanto professor, enquanto instrutor de artes marciais, você trabalha com uma força imensa isso daí, tá certo? E só para finalizar, fazendo uma lembrança aqui, Ramana Maharshi, que foi criador da Maha Yoga Atma Vichara, né? Quem sou eu? O método do quem sou eu. Ele foi um grande atleta antes dos 16 anos e ter a iluminação dele aos 16 anos, aquela experiência simulando a própria morte. Ele foi um grande atleta. Se você olhar o corpo dele, os ombros largos, se você olha a história dele, ele foi um atleta. A vontade é algo muito importante para transferir para a vida. Vida de trabalho, a vida de relacionamento, a vida do dia a dia, porque o autodomínio vai fazer com que você viva melhor entre as pessoas. Só queria lembrar disso aí. Obrigado. Muito bom. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigada pela apresentação. Foi muito enriquecedora, acrescentou muito a nossa forma de pensar e que realmente cada vez mais isso faça parte da vida
de todo mundo, porque só tem benefícios. Obrigada mesmo, e acho que nós podemos, então, encerrar a gravação e conversarmos entre nós agora um pouquinho. Muito bem. Vamos encerrar, então. Opa.